Olá, pessoal. Então, vamos para a segunda parte da aula. Agora vamos mostrar alguns casos reais, tá? Então, a gente vai focar aqui no reparo edge-to-edge, né? Ah, enfim, reparo por clipe. E eu queria começar só mostrando um dos vídeos. Aqui eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Mas só para mostrar um pouquinho de como é realizado esse procedimento, né, de colocar um de triclip, por exemplo, tá? Então aqui é o catéter subindo aqui não, com acesso femoral, chegando próximo da válvula tricúspide, né? Aqui a gente já tem as imagens aqui para guiar esse posicionamento do catéter. Então o posicionamento do clipe, desculpa. Então aqui o clipe já vai sendo posicionado e a gente vai posicionar ele no local que a gente quer intervir na regurgitação tricúspide, tá? Então, aqui a gente já vai guiando, né, o hemodinamicista na descida do clipe aí pela válvula, né? Então, a gente vê o clipe normalmente, né, antes a gente pode checar um pouquinho a orientação do clipe, a gente já desce com ele um pouco orientado. Opa, peço desculpas aqui, acho que o vídeo pulou, então, voltando aqui, a gente está com o clipe, a aproximação do clipe pela válvula, isso a gente já vai guiando naquela visão, né, de esôfago médio, eu vou mostrar para vocês. Aqui só para vocês terem uma ideia de como funciona, então a válvula tricúspide, o clipe aproximando, aqui a visão cortada da válvula tricúspide, né? Então aqui é o clipe já aberto, e aí a gente vai checar a orientação do clipe, eu vou mostrar para vocês direitinho como funciona, mas fazendo a descida do clipe, então, normalmente esse clipe desce fechado, a gente abre ele, né, dentro, aqui fazendo o grasping, né, de um dos folhetos, e aqui fazendo o grasping de outro. Esse é um independent grasping que a gente chama, né, um grasping independente dos folhetos. Então, normalmente a gente faz, né, a gente tenta fazer um grasping único, né, com os dois folhetos, mas às vezes a gente tem que optar por isso. A gente não gosta muito porque pode, né, ocasionar uma tensão aí nesses folhetos e né, causar perfuração, alguma coisa, mas aqui então o clipe fechando em um dos folhetos, aqui fechando no outro. Aqui a gente pode ver, né, o clipe ele não pegou todo o folheto aqui, pegou só a ponta do folheto, e isso a gente tem que determinar quando a gente está fazendo essas imagens, né? Se a gente vê todo o folheto, o ideal é a gente ver o folheto pegando descer, né, em cima aqui de toda a superfície do clipe, né? E não só na ponta do folheto. Às vezes é bem difícil, mas a gente pode também ver pela mobilidade. Observem a mobilidade do folheto quando ele faz o grasping na ponta do folheto. Eu quero que vocês observem a mobilidade. Você vai ver que esse folheto fica com bem mais mobilidade do que esse que fica mais restrito, e aí ele otimiza esse grasping do folheto, e aí sim agora a válvula fica, né, com os dois folhetos restritos aí pelo clipe, fecha o clipe, e isso a gente vai ver o posicionamento, e aí depois libera o device. Tá? Então, essa vai ser a configuração, e aí agora a configuração, né, num eixo curto aqui, visto numa visão em face, que fica com essa ponte nos folhetos aqui. Tá? Então, um vídeo bem ilustrativo, e agora começando com o primeiro caso. Tá? Então, uma coisa que vocês vão observar aqui, nos casos muitas vezes não são ideais, né? Eu tentei colocar 4 casos sequenciais reais, justamente para não trazer para vocês a ideia, né? A gente tem casos com imagens ótimas, nossa, 3D lindo, mas eu queria trazer para vocês a realidade do serviço, né? Como a gente está fazendo bastante, eu peguei 4 casos sequenciais para mostrar para vocês que nem tudo são flores aí, né? No screen de válvula tricúspide. E aí já dá para ver um dos problemas, né? A gente mal está vendo a regurgitação tricúspide aí no Color. Muitas vezes isso acontece, né? O paciente tem uma regurgitação tricúspide importante no momento em que a gente vai fazer o screening com sedação e tudo mais. O paciente está em jejum, o paciente muitas vezes fica sem tomar água, e a gente vê bem menos dessa regurgitação aí, né? Mas uma regurgitação já bem estabelecida, a gente tem imagens aí do transtorácico. Aqui já eu prosseguindo para então, aqui o plano, né, de esôfago médio, 0 graus aqui, aprofundando um pouquinho no esôfago profundo, né? Então a gente vê aqui o seio coronariano. Então, quando a gente vê o seio coronário, a gente já sabe que, de acordo com a outra aula, que esse folheto vai ser ou o posterior ou o septal, né? Porque o seio coronariano desemboca ali bem entre esses dois folhetos, tá? E aí aqui a gente vê, né,
o marca-passo aqui já, e a gente vê a regurgitação vindo, né? A gente tem esse plano, né, que a gente está fazendo a imagem do marca-passo e a regurgitação tricúspide aí vindo mais ou menos aí nessa região do marca-passo. Aqui no esôfago, plano do esôfago médio, né, o RV inflow outflow, então o inflow outflow do ventrículo direito, a gente vê que esse marca-passo tá com posicionamento aqui, então, bem posterior, né, só lembrando aqui a válvula aórtica, o folheto que está adjacente à válvula aórtica é o folheto anterior, sempre nessa imagem do inflow e outflow do ventrículo direito, a gente vê o outro folheto, que o outro folheto é o posterior, né? E o folheto septal fica atrás do plano, né? Então aqui a gente vê que é uma regurgitação bem central, indo um pouquinho aqui para a região posterior, né? Então essa região aqui mais anterior, essa mais posterior da válvula, a gente vê que é uma regurgitação aí mais central para posterior. Aqui fazendo as imagens, então, qual que é o protocolo que a gente faz? Então, a partir dessa imagem, né, do inflow e outflow, a gente coloca o nosso explain indo, você pode fazer em qualquer ordem, mas indo do plano anterior para o posterior, então fazendo aqui uma imagem mais anterior, uma mais central e uma mais posterior. Aqui eu comecei no posterior justamente porque eu já tinha visto que essa regurgitação era um pouquinho mais posterior e poderia estar relacionada com esse marca-passo, então o explain aqui está em cima do marca-passo e no plano ortogonal a gente abre, então eu estou colocando né, o meu explain aqui bem na parte posterior da válvula, então eu estou cortando o folheto posterior e o septal que está atrás do plano, né? Então, qual que vai ser o posterior e septal na nossa imagem ortogonal? É só a gente ver as estruturas adjacentes. Septo interatrial está aqui, então esse é o folheto septal, esse é o folheto posterior, tá bom? E aí a gente vê a regurgitação aqui também, né? Então, quando a gente vê quando a gente coloca o nosso explain aqui com o color, a gente vê que a regurgitação aqui que a gente tem, né, uma zona de convergência pegando bem nessa parte aí também, né? Então, uma regurgitação central aí mais para posterior, e bem nessa imagem do marca-passo. A gente não consegue ver aqui uma clara interação do marca-passo com o folheto, né? É difícil, tá difícil a gente ver a imagem do folheto septal aqui, né? Então, a gente não vejo claramente nenhuma interação do marca-passo com os folhetos, mas a gente está vendo que a regurgitação vem exatamente dessa região que está posicionado o marca-passo, né? Aqui fazendo já um explain mais da região central da válvula, isso a gente vai pesquisando os gaps, né? Então a gente vê que a gente tem uma dilatação do átrio direito importante aí. A gente tem, né, alguns podem até pensar, mas a gente tá vendo um prolapso aqui em relação a esse folheto septal, né? Muitas vezes esse prolapso, na verdade, é um pseudoprolapso, né? Justamente pela dilatação do átrio direito, né? E que acaba criando essa imagem aqui, né? Distorcendo um pouquinho o ânulus aí e criando essa impressão de um prolapso, né? Que a gente não evidencia aí claramente. Mas aí que jogando o explain, então o protocolo é fazer três, né? Uma mais anterior, uma mais central e uma mais posterior, com e sem color, tá? Então aqui a gente colocando o color na região mais central, daí a gente está vendo uma zona de convergência aqui central, então provavelmente a regurgitação mais central para posterior aqui na válvula, tá? Indo, então, aprofundando aí para o plano transgástrico, tá? Então, como é que eu faço, né, para quem está começando aí com a escanear a válvula tricúspide, como eu vou sempre, né, da visão de esôfago médio ali no 4 câmeras, vou aprofundando, pego as imagens aí do esôfago profundo, aprofundo mais, chego no eixo transgástrico. Quando eu vejo os folhetos da válvula tricúspide no eixo transgástrico, normalmente eu aprofundo um pouquinho mais, faço uma antiflexão do probe, e aí vejo como é que fica e vou puxando o probe um pouquinho, né? Até chegar nesse plano dos folhetos, né? Muitas vezes você acaba não pegando todos os folhetos e aí aumenta o ângulo, né? Quando eu vejo os folhetos, eu vou aumentando o meu ângulo aqui até ter essa configuração que eu tenho a visualização dos 3 folhetos claramente, né? Muitas vezes, como eu falei antes, a gente precisa de uma flexão lateral do probe para a direita muitas vezes, tá? Mas aqui a gente tem a configuração, então aqui eu estou pegando em torno de 65 graus aqui, e aqui eu pego todos os folhetos, então só para treinar, a gente está vendo aqui o septo, né? Então esse é o folheto septal, esse é o folheto posterior,
e esse o anterior. Ah, o anterior por quê? Porque aqui a gente está vendo um pouquinho da válvula aórtica aqui de aorta, então esse é o folheto anterior. Lembre-se que o folheto adjacente à válvula aórtica vai ser o anterior, tá? Então, posterior, septal, anterior, né? Uma configuração de 3 folhetos, e a gente vê o marca-passo aqui claramente nessa comissura póstero-septal, né? E quando a gente coloca o color aqui, a gente vê a regurgitação saindo. Eu vou parar para vocês verem, né, no momento da regurgitação. Então, uma regurgitação central, veja que sai bastante color aqui, bastante cor aqui ao redor do marca-passo, né? Então, mas também tem uma parte aqui mais anteroseptal, né? Então, eu diria mais uma regurgitação mais central com um componente um pouquinho mais posterior aqui também. Aqui só para mostrar para vocês, né, o Doppler aí da veia hepática, então, que a gente tem né, desculpa, peraí, deixa eu só... Aqui, pronto. Então, aqui a gente vê né, a gente pega as veias hepáticas, aqui o Doppler nas veias hepáticas, então a gente vê a inversão de fluxo sistólico aqui importante, que configura a insuficiência tricúspide severa aí também, né, mais um indicativo aí de que essa regurgitação era severa. E aqui no plano, né, do esôfago médio, a gente fazendo uma reconstrução planar, tá? Então, colocando o eixo aqui, a gente vai mudando esses planos, coloca o eixo, eu costumo deixar o plano azul aqui, que é esse que abre o eixo curto da válvula, tá? E aí só tomar cuidado com a orientação, que não normalmente, nessa imagem, não vai ser a orientação clássica nossa, né? A gente vai ter que se orientar pelas estruturas adjacentes. Aqui a gente está vendo septo interatrial, então aqui vai ser o folheto septal, aqui o folheto posterior, e aqui o folheto anterior. E a gente vê o marca-passo aqui naquela comissura póstero-septal, e a gente vê que tem, né, a regurgitação aqui vem oriunda e se origina nessa região aqui mais central, mas um pouquinho para póstero-septal. Aqui só na reconstrução, a gente subindo um pouquinho mais no plano do ânulus aqui, né, da válvula tricúspide, só para medir a parte do ânus, então tinha uma dilatação de ânus importante, o que configura também a parte aí da insuficiência tricúspide funcional, né, principalmente atrial funcional aí com uma dilatação do ânus importante. Então, só resumidamente, as imagens, então esse paciente pode ser selecionado aí para reparo de válvula tricúspide, né, por catéter. Então, as imagens de ecotransesofágica são adequadas, a gente tem principalmente, né, o inflow e outflow do ventrículo direito e o eixo transgástrico, né, o eixo curto transgástrico, imagens boas, então poderíamos guiar com relação às imagens. A regurgitação é severa, a gente tem uma dilatação do ânus de tricúspide, então que indica que pode ter um componente funcional ou atrial funcional, mas, nesse caso, grande parte do jato de regurgitação vem daquela comissura póstero-septal, onde está o marca-passo. A gente não vê nenhuma interação clara do marca-passo com nenhum dos folhetos, né? Nem com o folheto septal ali, mas é difícil de ver naquelas imagens. Mas a gente não pode excluir também, né? Já que vem uma quantidade, né? Uma quantidade importante daquele jato de regurgitação naquela comissura, a gente não pode excluir. Então, esse paciente foi classificado como inapto aí para o reparo edge-to-edge. Segundo caso, então, mesma coisa, pensando, né, em reparo edge-to-edge aí com o clipe. Visão, então, de esôfago médio, 4 câmeras. Aqui a gente pode ver que a imagem é bem difícil, né? A gente tem bastante shadowing aí na parte anterior da válvula, né? Mais anterior, mais septal da válvula, por conta de uma aorta, provavelmente da válvula aórtica, uma calcificação ali. Aqui indo para o inflow e outflow do ventrículo direito, né? Então, a gente vê claramente o fio do marca-passo descendo, e esse marca-passo parece um pouquinho mais central, né? A gente vê aqui no color que tem regurgitação vindo aqui de uma parte mais central da válvula, mas também tem de uma parte mais anterior aqui, bem mais anterior aqui, próximo do septo também. Aqui fazendo novamente aquele protocolo nosso, né? Então, indo da parte anterior para a parte posterior, aqui
a gente vê o fio de marca-passo. Aqui eu queria colocar para vocês só porque a gente colocou aqui nesse estudo, propositalmente, o cursor aqui do X-Plane, a gente colocou bem na ponta do folheto, porque a gente teve a impressão de que o marca-passo poderia estar contribuindo, né? E aqui, se a gente vê na imagem no plano ortogonal, a gente consegue ver claramente o marca-passo aqui, o fio do marca-passo, interagindo com esse folheto septal. Como é que a gente sabe que é interação? Você pode ver, né, uma das coisas é a movimentação desse folheto, né? Então, você vê que esse folheto não tem muita mobilidade, uma mobilidade bastante restrita, né? E a gente vê que na sístole aí, quando o folheto vai fechar, a gente tem como se fosse um flutter aí desse folheto, tá? Então, isso indica, né, tem uma possibilidade muito grande aí desse marca-passo estar interferindo no mecanismo da regurgitação tricúspide, tá? E aí, colocando o color, a gente vê, né, que grande parte aí dessa zona de convergência da regurgitação tricúspide, se eu colocar para vocês, tá vindo oriunda. Então, sempre que a gente vê zona de convergência, é provavelmente um local de origem aí desse jato, né? Então, a gente vê que uma boa parte dessa regurgitação vem exatamente dessa parte aí do folheto. E na reconstrução 3D a gente tem uma visão bem mais clara, né? Então esse 3D é um pouquinho melhor aqui. Essa está na configuração padrão, né? Com a válvula órtica aqui a 10 horas. Então não é a mesma ideia, né? Essa é a visão do cirurgião que a gente chama. Não é a mesma do eixo curto transgástrico. Então, aqui, para a gente se orientar, a gente vai novamente pelas estruturas adjacentes. Válvula órtica aqui em cima, então esse é o folheto anterior adjacente. O folheto septal aqui, então septo, esse é o folheto septal, onde está o fio de marca-passo aqui também, né? Uma região central mais em cima desse folheto septal, e esse, o folheto posterior aqui na parede livre. E aí a gente vê o color é um pouquinho difícil de ver, mas se eu pausar aqui para vocês, a gente vê que tem uma boa parte de regurgitação vindo exatamente dessa região do marca-passo, né? Eu vou tentar dar o play nas duas imagens simultaneamente para a gente avaliar um pouquinho melhor. Então, a gente vê que exatamente na sístole ventricular, a gente vê que a regurgitação vem bem dessa região aí onde está o marca-passo, então o que aumentou ainda mais a nossa suspeita de interação do marca-passo, principalmente com aquele folheto septal. Aqui no eixo curto transgástrico, esse aqui é ao redor de 40 graus, então a gente vê aí novamente o marca-passo aqui, então folheto septal, folheto posterior, folheto anterior, válvula órtica aqui, septo aqui, então, e o marca-passo aqui, bem numa região central aí, mais grudado um pouquinho com o folheto septal, né? E aí, colocando o color também, a gente vê que a regurgitação vem exatamente dessa região, né? Aí, só para a gente tentar elucidar mais, a gente pode colocar também o X-Plane aqui, criar o nosso plano ortogonal para ver um pouquinho mais aí nessa região do marca-passo que está acontecendo. E o que a gente vê é que né, boa parte desse jato de regurgitação aqui, uma boa zona de convergência, vem dessa região. Desculpa, né, ser repetitivo nessa parte, mas é que é bastante importante. Você pode ver que a gente estuda bastante, porque isso vai determinar se o paciente pode ser selecionado por um clipe ou não, né? Se a gente determinar que não, o marca-passo faz parte aí do mecanismo, a gente contraindica esse paciente, né? E aqui parece bem, né? Então, aqui abrindo o marca-passo aqui num eixo longo transgástrico, né? Então, aqui ao redor de 120 graus, a gente abre, né, um pouquinho mais esse marca-passo e vê que essa regurgitação vem dessa parte. Aí, num plano mais de esôfago profundo, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui eu deixei no 0 graus, na verdade, e aí a gente vê também o jato vindo aí bem nessa região do marca-passo. Então, só resumindo os achados aí as imagens também são adequadas, né? A gente tem uma regurgitação severa aí, central, mais para o lado septal, e o cabo do marca-passo aí posicionado numa região central, né? E interagindo com esse folheto septal, central mais para o lado do septo, mas interagindo com a, né, grande evidência aí de que possa estar interagindo com o folheto septal. Então, esse paciente também foi contraindicado para o reparo, né, ponta a ponta aí com o clipe. O terceiro caso
Então, esse é um caso um pouquinho mais complicado, né? Então, aqui a gente vê no 4 câmaras. Esse é um paciente, só para vocês terem a ideia aí do caso clínico. Esse é um paciente que recebeu um coração, foi um transplante cardíaco e evoluiu com uma regurgitação tricúspide mais ou menos após 1 ano, tá, do procedimento. E aí a gente avaliando o que pode ter acontecido aí. Né? Então, aqui a gente vê no 4 câmaras, né? Aqui eu deixei, aqui esse 4 câmaras um pouquinho difícil esse coração, então um pouco, não ficou no 0 graus aqui, 30 graus, mas aqui a gente já vê esse folheto septal num plano aqui um pouquinho, né? O folheto septal num plano um pouquinho acima do ânulus aí, né? Indicando aí provavelmente um prolapso ou um fleio desse folheto. E a gente vê essa regurgitação excêntrica aqui, né? Que a gente vai determinar melhor no inflow e outflow do ventrículo direito, né? Então, aqui eu peguei em torno de 70 graus, só para vocês verem como pode mudar de paciente para paciente, né? Então, aqui, novamente, só para treinar, a gente faz esse protocolo, eu não coloco todas as imagens para vocês, senão ia ficar muito grande, mas do ponto de vista mais anterior para posterior, a gente vai colocando no Explain, então, na parte mais anterior, septal e posterior, com e sem color, para determinar o mecanismo aí dessa regurgitação. E aqui a gente vê, né, uma regurgitação aqui, mais no ponto central, mas um pouquinho também na região septal ali, num plano mais anterior, desculpa, né? E aqui colocando, então, regurgitação central para anterior, e aí a gente tentando, né, ver o que estava acontecendo. Então, quando a gente coloca o Explain aqui bem na parte central ali, a gente abrindo, né, aqui é difícil saber se esse folheto é o anterior ou o posterior, provavelmente numa região mais posterior da válvula, mas aqui o importante é que a gente está abrindo o folheto septal que está por trás e a gente vê um grande gap desse fleio, né? Então, esse gap foi medido aí em torno de, se eu não me engano, 11 milímetros, tá? E aqui a gente vê com o color, né, nesse plano. Então, esse seria o plano do grasping aqui para a gente, né? Quando a gente vai fazer o grasping. Eu vou mostrar para vocês um caso de triclip depois, para elucidar um pouquinho melhor, mas aqui a gente vê essa regurgitação bastante excêntrica por esse fleio do folheto septal. E aqui, no eixo curto transgástrico, tá? A gente vê que grande parte da regurgitação aqui vem numa parte mais central para septal, tá? Aqui novamente, então, essa foi uma imagem que eu queria mostrar para vocês aqui. A gente não está conseguindo abrir tanto essa parte do folheto septal, provavelmente por causa desse fleio. Então, o folheto septal é difícil de colocar no mesmo plano, tá? Mas aqui a gente vê que a regurgitação é bem central para a região central para septal, né? Acho que se origina um pouquinho mais na região septal e o jato se estende aqui para a região mais central. Tá? Aqui tentando elucidar um pouquinho melhor também esse mecanismo, então você pode colocar o Explain aqui só mostrando para vocês, né, as inúmeras possibilidades. E aqui eu não contente com o meu plano transgástrico eixo curto, eu vou pro transgástrico, né, o eixo longo transgástrico, e tento fazer as imagens daqui, colocando o Explain na ponta do folheto, né? Não está nessa imagem aqui só com o color para vocês verem, e aqui eu tentando colocar para tentar ver a anatomia um pouquinho melhor. Claro que não fui feliz, né, nessa imagem, porque a gente também não consegue pegar a ponta dos folhetos nem nesse eixo longo, mas vale a tentativa aí se você está com dificuldades de colocar os 3 folhetos no mesmo plano do eixo curto. E aqui voltando, né, tentando pegar essa imagem um pouco mais próxima do Explain aqui no eixo longo, né? Então a gente viu que era essa imagem tende a ser mais real. E aí, tentando pegar essa mesma imagem aqui, você pode ver que a gente usou um ângulo bem menor, e aí a gente consegue abrir um pouquinho mais desse folheto septal. Tá? E a gente vê a regurgitação vindo aqui justamente dessa região mais relacionada à comissura póstero-septal aí. Então, a gente vê que as imagens são meio subóptimas, né? Então, a gente tem tanto um movimento translacional, você pode ver que
esse movimento translacional do coração pode atrapalhar bastante, nesse caso atrapalhou bastante, e a gente tem um sombreamento também daquela região septal que a gente mal consegue ver no esôfago médio, o folheto septal, né? Então, imagens subóptimas é uma regurgitação severa, excêntrica na comissura póstero-septal. A gente tem foram 10 milímetros medidos, né, de flail gap, então e a gente vê que esse paciente provavelmente não teria resultados né, importantes aí num reparo edge-to-edge, tá? Tanto pelo flail gap quanto pelas imagens que são um pouquinho subóptimas. Agora a gente vai para o último caso aqui e depois discutir esse caso, né? Foi um paciente que acabou indo para a intervenção. Então, aqui só mostrando, vou mostrar só imagens, né? Um pouquinho mais focadas aqui, até por conta do tempo. Então, esse é um plano de esôfago profundo, né? A gente vê o seio coronariano aqui. A válvula fica mais próxima, a gente não tinha, né, um plano muito bom de 4 câmeras para mostrar para vocês. Então, a gente vê por um esôfago mais profundo, a gente vê uma regurgitação significativa, tricúspide. Quando a gente abre no inflow e outflow, né, que aqui você pode ver que chegou, né, até num ângulo um pouquinho maior, a gente vê essa regurgitação bem central aqui, né? Colocando o plano ortogonal, nosso X-plane aqui na região mais posterior da válvula, a gente não vê nenhum gap importante, tá? A gente vê novamente esse pseudoprolapso aqui do folheto septal, isso é bastante comum, mas não configura como um prolapso propriamente em si. O jato, né, não tem nenhuma excentricidade, ele é bem central. Então, mostrando para vocês com e sem cor, né? Agora indo para um plano mais central na válvula. Então, nenhum gap significativo aqui. A gente tem boa visualização dos folhetos, né? E aqui a gente vê colocando, né, o nosso color aqui na região central, parece ser a parte onde tem mais a maior origem aí dessa regurgitação, né? É importante, por que é importante fazer esse protocolo? Porque na hora do clipe, a gente vai ter que pensar em quais regiões a gente vai abordar da válvula, né? Então, por isso que é importante a gente abrir o plano anterior, um plano mais central e um plano mais posterior, com e sem cor, para a gente ver se a gente vai ter que ir atrás, né, de alguma regurgitação que esteja mais anterior. Tudo bem que tem esse jato central, mas às vezes tem um jato mais anterior ou um jato mais posterior, que a gente pode estar perdendo aí se a gente não faz essas visões ortogonais. Tá? Então aqui, mais colocando para o ponto mais anterior da válvula, a gente pode ver que não tem uma zona de convergência importante aqui, então a regurgitação parece ser bem central mesmo. Aqui é uma outra visão, né? É o mesmo plano ortogonal que a gente abre com o X-plane, você pode abrir também, né? Somente com o ângulo do seu probe. Então, aqui avançando um pouquinho mais, só para a gente ver, às vezes, se a gente tem dificuldade de fazer o grasping, de ver os folhetos na visão ali né, do inflow e do outflow, a gente pode tentar ir direto para essa visão aqui, ter uma visualização um pouquinho melhor desses folhetos para o grasping. E aqui o eixo curto, né? Aqui em torno de 30 graus. Aqui o interessante é a gente notar, então, novamente, septo, então esse é o folheto septal da válvula tricúspide. Aqui a gente vê válvula aórtica, então esse é o folheto anterior, e esse aqui o folheto posterior, né? E se a gente vê aqui, se a gente observar, né, um pouquinho mais detalhadamente, a gente vê quando tem a sístole, a gente vê a incursão dessas duas partes do folheto posterior de formas diferentes. Então, parece que tem um scallop a mais aqui no folheto posterior. Aqui vocês podem ver, parece uma configuração mais quadrangular quando fecha, né? Então, um pouco difícil aí de determinar no início, mas conforme você vai fazendo mais casos, isso vai ficando cada vez mais claro, a forma como a válvula abre vai te determinar aí o número dos folhetos também. É uma das dicas aí que eu dou. E aqui, num eixo longo transgástrico, né, abrindo um eixo longo, eu queria, nesse caso, eu queria confirmar se o meu eixo curto era aquele adequado. E aqui agora o 3D, né? O 3D não ajuda muito nesse caso, mas dá para ver a posição da regurgitação tricúspide na válvula, né? Então a gente achava que era bem central ali na região da válvula, mas quando a gente vê
no eixo curto, desculpa, esqueci de comentar com vocês, eu comentei dos folhetos, não comentei da origem desse jato, né? Então, aqui o jato mais central e pegando essa comissura anteroseptal, tá? Então, essa é a posição ideal da, né, a origem ideal da regurgitação tricúspide para a gente abordar, né, com um reparo de ponta a ponta aí, um clipe, por exemplo, tá? E por que isso? Porque aqui é onde a gente começa. Então, os clipes, normalmente, a gente quer reduzir aquela zona de mal coaptação septal, né? Que é essa zona aqui, né? Entre folheto septal e posterior e folheto septal e anterior, né? Então, muitas vezes, a nossa abordagem são com clipes aqui, perpendiculares aqui a essa comissura anteroseptal e a comissura póstero-septal também. Então, são os dois locais que a gente vai agir, vai intervir aqui, vai pensar em uma intervenção quando se trata de reparo de ponta a ponta, né? A gente começa com... eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando a gente tiver o caso, eu comento um pouquinho mais os detalhes do procedimento. Então, nesse caso, as imagens são adequadas, a regurgitação tricúspide severa, a regurgitação central indo um pouquinho para aquela parte anteroseptal, o que é bom para a gente, porque é a região que a gente vai abordar, que a gente pensa em abordar. A válvula é quadricúspide, mas isso não interfere, não influencia, tá? Né, na admissibilidade do paciente para o procedimento, é mais uma questão de saber onde vai colocar os clipes, em qual scallop, se é que você vai precisar abordar aquela região posterior da válvula. Então, esse paciente parece ser adequado aí para o reparo né, de ponta a ponta, um reparo edge-to-edge. E aí, como é que a gente vai guiar esse procedimento, né? Então, esse foi um triclip, né? Que a gente fez desse último paciente, tá? Então, esse foi um caso real, então por isso que eu quis colocar 4 casos sequenciais e um deles calhou de ser o da intervenção. Então, aqui, só mostrando, a gente faz, né? A gente guia normalmente o procedimento, você pode começar até num plano bicaval e guiar pelo átrio direito, mas normalmente não é necessário, a gente pode muitas vezes ver, né, ver o catéter aqui né, desculpa, gente, que vai o catéter, que eu fico pensando em inglês e acabo então, esse é aqui a gente vai guiar o device, né? Então, esse é o catéter aí que vai guiar o device. Então, ele descendo assim, caminhando aqui mais próximo da válvula tricúspide, tá? Então, a gente vai acompanhando ele. Normalmente, a gente desce já na região onde a gente quer abordar, tá? Então, aqui a gente vai descer provavelmente numa região mais anterior da válvula e partindo para uma região mais posterior, tá? Então aqui você pode ver que está descendo bem anterior esse clipe, tá? Então aqui com o clipe aberto, só para a gente ver a orientação antes de descer na válvula, tá? Então o clipe aberto aqui parece estar com uma orientação adequada. Se a gente vê o clipe aberto, exatamente os braços do clipe aqui nesse plano ortogonal, muito provavelmente esse clipe está bem orientado, tá? Então, aqui progredindo o clipe né, mais profundamente na válvula, então cruzando a válvula aqui, abrindo o clipe, tá? Então, qual é a ideia aqui? Abre o clipe e tenta capturar os folhetos, né? Então, o folheto aqui tem que ficar bem em cima do clipe, como nesse caso aqui, tá? Então, abrindo o X-plane aqui, esse é o folheto septal e esse é o anterior, porque a gente está bem anterior aqui na válvula. Então, a gente vê o folheto septal bem dentro aqui do clipe e o anterior também, tá? Então, aqui conferindo o posicionamento do clipe no eixo transgástrico, tá? Então, a gente começa na região mais anterior. Esse foi um caso pensado para, no mínimo, 2 clipes, tá? Então, essa estratégia tem que ser programada antes. E a gente começa com o clipe mais anterior, justamente para a gente não ter o sombreamento aqui na região posterior da válvula, tá? Então, se a gente começasse com um clipe numa região mais central, mais posterior, a gente teria dificuldades para visualizar os folhetos aqui quando a gente fosse colocar o clipe mais anterior, tá? Então, a gente começa com o mais anterior e vai para a região mais posterior. Então, aqui o clipe bem perpendicular, a orientação parece estar boa aqui para essa válvula, o clipe bem perpendicular.
E aqui a gente checando, né? Aqui já o primeiro clipe posicionado, tá? Então a gente posicionou, esse clipe já foi fechado. A gente fecha o clipe, liberou o device. Aqui, desculpa, a gente não liberou ainda. A gente vê aqui que está conectado o device, mas esse clipe já está fechado. A gente vê que a regurgitação ainda tem uma regurgitação significativa, mas a gente não esperava resolver com um clipe só. Aquele clipe foi bem anterior, mais para abordar aquela região mais anterior da válvula. Então agora a gente vê que o importante aqui, depois desse primeiro clipe, é ter certeza que a gente não tem nenhuma regurgitação vindo da região nenhuma regurgitação significativa vindo de uma parte mais anterior da válvula, tá? Então aqui a gente não vê color, né? Eu fiz o explain aqui só da parte do jato remanescente, mas não tinha nenhum jato vindo da parte mais anterior da válvula. Aqui, então, só para a gente ver, essa é a região que a gente vai abordar com o segundo clipe. Aqui o device já liberado, tá? Então, a gente vê que essa regurgitação permanece aqui numa parte mais posterior, mais central da válvula. E aqui, a visão já com o clipe fechado e liberado, né? A gente vê que essa comissura aqui fechou muito bem, né? A gente conseguiu uma ponte boa aqui nessa comissura mais anteroceptal, a mais anterior de todas, mas a gente tem ainda regurgitação vindo da parte central, né? Então, a gente vai para o segundo clipe, né? Então, o segundo clipe foi posicionado numa região mais central para posterior, tá? Que a gente vê o clipe já aberto antes de se aproximar da válvula. Aqui já dentro, né, do ventrículo direito, a gente vê claramente os braços aqui do clipe abertos e a gente capturando o folheto septal e aqui o folheto posterior, né? Se eu não me engano, esse foi o folheto posterior que a gente abriu. E aqui a gente vê que os dois folhetos também estão na parte de dentro do clipe. Esse folheto saindo um pouquinho ainda, a gente acabou otimizando um pouquinho, mas a gente não pode ver nenhuma parte do folheto indo para fora do clipe, tá? Então aqui a gente vê que esse folheto está bem restrito aqui, né? Então a gente fez um bom grasping, né? O hemodinamicista fez um bom grasping aí dos folhetos, tá? Aqui depois de otimizar e depois do clipe fechado, tá? A gente vê o folheto aqui bem em cima do clipe, né? Do braço do clipe, os dois folhetos. Você vê que o movimento do folheto fica mais restrito, né? E é isso que a gente espera. E aqui a posição do outro clipe, né? Então a gente pegou aqui numa região mais central esse clipe, você vê que tem bastante shadowing aí, mas o importante é ver que depois que o clipe está fechado, a gente não tem quase regurgitação remanescente, né? Aqui só evidenciando, depois que o device foi liberado, desculpa, esse não foi liberado ainda, mas já está fechado, a gente não vê grande regurgitação remanescente, né? Tem um pouquinho aqui trivial. E aqui a visão geral depois os dois devices liberados, né? Então, dois clipes liberados, a gente vê que não tem praticamente, né, regurgitação trivial aí no pós-procedimento, tá? Então, esse foi um caso bem sucedido que a gente teve. E agora eu vou só mostrar a critério de curiosidade, eu sei que está um pouquinho, né, avançado no tempo, mas só para mostrar outros dois dispositivos que a gente tem. Então, a gente viu um reparo, né, edge-to-edge. Agora eu vou mostrar para vocês uma troca valvar, né, por catéter com um dispositivo que é o Evoque aí. Novamente, nenhum conflito de interesse com nenhum dos fornecedores desses devices. Aqui, progredindo, né, o sistema aqui pela veia femoral, chegamos aqui no átrio direito, né? O dispositivo sendo avançado aqui para dentro do ventrículo direito, tá? E isso a gente vai guiando. Guiar esse procedimento, muitas vezes a gente faz com reconstrução de múltiplos planos. E aqui uma parte importante desse device, que essas são como se fossem âncoras, tá? Então, esses braços aqui da válvula é o que vai ancorar a válvula né, o dispositivo na válvula tricúspide, né? Então, o importante desse procedimento, eu não vou entrar em detalhes de como fazer, né? Porque seria uma aula só disso, mas a ideia desse device é colocar esses braços aqui, essas âncoras, por baixo da válvula tricúspide, abraçando esses folhetos, tá? Então, e aí a válvula vai ser liberada aqui no meio, tá? Então, vai ficar a válvula, a válvula, o folheto e o braço ancorando por fora, tá? Por baixo na região do ventrículo direito.
Então, essa é a ideia, e o importante aqui é a gente confirmar que esses braços estão numa posição mais inferior na válvula, abaixo do plano do ânulus da válvula tricúspide, e que está abraçando os folhetos. A gente tem que garantir que todos esses braços, né, se eu não me engano são 9, tem que ficar, o folheto tem que ficar por dentro aí, tá? E aqui liberando, né, a gente vai ver liberando a válvula por dentro, e essa é a configuração final do device. E a gente só avançando um pouquinho mais, e esse vai ser no eixo curto, né, o funcionamento do device. Então, só mostrando para vocês um pouquinho do caso real, tá? Então, essa é uma reconstrução em múltiplos planos aqui em 3D, da mesma visão, né, de inflow e outflow que a gente usa. E aqui a gente garantindo, então, aqui já é o device posicionado, as âncoras já abertas. Não, desculpa, minto. Esse aqui é o device já avançado, né? Todo o sistema avançado para dentro do ventrículo direito, mas a gente ainda não abriu a válvula e não abriu as âncoras. E esse é um marcador importante. Esse artefato que você está vendo na imagem aqui é proposital, e é justamente ele no começo que a gente tem que garantir que esteja abaixo dos folhetos, né, do plano do ânulus da válvula tricúspide, tá? Então a gente tem que garantir, aqui parece que está abaixo dos folhetos, tá? Abaixo do ânulus da tricúspide, e aí a válvula vai ser, né, o hemodinamicista abre as âncoras aqui, então aqui a gente já vê as âncoras, e essas âncoras vão se mostrar como esses pontos aqui, tá? E esse é o ponto fundamental desse procedimento, porque a gente tem que garantir que todos essas âncoras estejam abaixo, estejam englobando o folheto, né? O folheto esteja dentro aí dessas âncoras e não fora. E como é que a gente faz isso? Justamente com essa reconstrução, a gente vai girando esse plano da reconstrução multiplanar em cada um dessas âncoras, né? Então aqui a gente está vendo em uma das âncoras, aqui você pode ver que a gente já rodou para ver outra âncora, né? E a gente vê duas âncoras, normalmente elas são em lados opostos aqui da válvula, e a gente vê aqui as âncoras abaixo do folheto tricúspide. A gente tem que garantir nesse plano aqui, então eu estou colocando o plano vermelho aqui, tá? E a gente abrindo o plano vermelho com as duas âncoras embaixo dos folhetos da válvula tricúspide. A gente vai rodando esse plano até completar, né? Muitas vezes a gente tem um shadowing por todo o sistema, né, aqui, que traz a válvula, então a gente fica com shadowing, normalmente é nessa região aqui de 10 horas, aqui só garantindo que em uma das regiões aqui as âncoras estão englobando os folhetos, né? A gente pode ver um pouquinho mais claramente. E aqui é o aspecto final da válvula já, né, já aberta aí, para a gente ver só com uma regurgitação paravalvar aqui trivial. Tá? Então, válvula funcionando muito bem, e esse é o eixo curto, só para mostrar para vocês como fica a imagem no eixo curto transgástrico. Aqui um 3D não fica muito bom, porque ainda estava com todo o sistema lá dentro, e a gente vê aqui só uma regurgitação paravalvar trivial. E aqui só um outro que é bastante curioso, que é um outro dispositivo, que é o Trick Valve. Esse aqui é mais um tratamento paliativo de regurgitação tricúspide, que ele não vai intervir na regurgitação em si, ele vai só tentar reduzir os sintomas, né, derivados de ciência cardíaca direita, por exemplo, ou dessa regurgitação tricúspide severa, né, então sintomas de edema que muitas vezes os pacientes ficam, então muitas vezes o paciente não é eleito para nenhum dos outros procedimentos, né, e a gente pode tentar algo mais paliativo aí por catéter, né. Então a ideia dessa válvula, ela vem pela veia cava, né, ela sobe aqui no sentido de veia cava inferior, subindo para veia cava superior, libera uma dessas válvulas na veia cava superior e uma outra na desembocadura da veia cava inferior. Então, nas duas desembocaduras das veias cavas no átrio direito, a gente libera essas válvulas. E qual que vai ser o mecanismo aí? Na sístole, quando a gente teria aquela regurgitação tricúspide, né, voltando aí, e congestionando, né, o nosso sistema venoso, a gente não vai ter mais, porque essa válvula vai fechar no momento da sístole, tá? Então, mostrando para vocês só como funciona, e essa válvula a gente guia muitas vezes aqui
no plano bicaval, né? Então, aqui ao redor, né? Nesse caso aí, ao redor de 100 graus, 120 graus, a gente vê veia cava superior, aqui não tá na imagem, mas veia cava inferior, e aqui a gente é onde a gente vai posicionar a válvula, então aqui já uma válvula aberta na veia cava superior, e a gente vê o funcionamento. É difícil fazer essa imagem da veia cava superior, a gente vai, a partir daquela visão bicaval, a gente vai puxando o probe um pouquinho mais para uma região mais superior do esôfago, e a gente consegue ter essa imagem aí da veia cava superior com a válvula. A gente vê que não tem quase regurgitação aí, indo para o sistema de veia cava superior, e essa é a imagem da veia cava inferior. Esse dispositivo, esse device, normalmente ele é guiado por fluoroscopia, tá? A gente até auxilia para ver se está bem posicionado aqui, mas a gente faz, o importante é ver o pré e pós-operatório também para ver se a válvula está funcionando corretamente. A gente vê que sim, né? Que tem apenas um leakzinho aqui, mas muito provavelmente por conta do catéter que ainda está aqui. Tá? Então, essa é a imagem da veia cava inferior, e aqui um eixo curto da veia cava inferior mostrando esse device, né? Ainda com um pouquinho de regurgitação, ainda tem o catéter aqui, mas a gente vê já o dispositivo como ele funciona na veia cava inferior. Mas, para curiosidade aí, né, de quem quiser ver, esses são 3 tipos de dispositivos, a gente está estudando vários, né, aí o Evoque é uma das válvulas que está em estudo ainda, né? Tem outros devices para reparo edge-to-edge, então vai vir bastante coisa nova aí, e é importante a gente aprender tanto a fazer, mesmo que você não vai mexer com a parte estrutural, mas guiar procedimentos, né? Mas é importante porque provavelmente vai acontecer no Brasil a mesma coisa que está acontecendo aqui, que vários dos ecos transesofágicos agora, muitas vezes são para essa finalidade, né? Para fazer o screening desses pacientes para intervenção. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer, desculpa aí pelo horário, né? Um pouquinho mais prolongada essa segunda parte, mas muitos casos para mostrar. Essa é uma foto do meu hospital agora, então, do St. Paul's Hospital, aqui em Vancouver, no Canadá. Então, agradeço todo mundo, agradeço novamente a oportunidade, e se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pode entrar em contato com o Clube da Cardio, né? Eu respondo com o maior prazer, tá bom? Um abraço a todos aí.